Boa tarde, querida igreja. Grato a Deus, a todos que puderam estar aqui conosco presencialmente, aqueles que também estão nos acompanhando online, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. Nosso desejo, né, nessa noite, nessa tarde, parece noite, ainda é tarde, né, mas já está escuro lá fora, é prestar um culto que seja agradável ao nosso Deus, um culto que comunique a Ele o quanto que Ele significa para nós, um culto que demonstra para todos que estão em nosso redor o quanto que nós somos dependentes de Deus e quanto nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Nós celebramos durante essa semana o Ano Novo. Como igreja, né, nós fizemos a nossa retrospectiva e perspectiva semana passada, mas né, durante essa semana nós, com nossas famílias, os nossos amigos, celebramos a virada do ano, e com isso, né, nossos pensamentos, né, o que virá nesse ano que vem. E em tudo que podemos imaginar que aconteça, uma coisa é certa, que o nosso Deus permanecerá no controle, que Ele continuará sendo bom. E se nós nos apegarmos a Ele, aí sim nós teremos uma segurança, independente do que acontecer nesse ano. Né? Eu estou esperando a chegada da minha segunda filha, daqui a algumas semanas, não sei quando vai ser, espero pela graça de Deus que seja um parto tranquilo, a minha esposa também espera isso. Né? Mas uma coisa eu sei, que nosso Deus continuará sendo bom, independente de quando esse bebê nascer, e assim esse exemplo serve para todas as coisas que acontecerão. Vamos orar, meus irmãos, e então começar o nosso culto. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesse ano novo, e mais uma vez, ó Pai, temos a oportunidade de louvar e engrandecer ao Teu nome, algo, Pai, que eu espero que cada um de nós faça durante a semana, e que agora nós fazemos juntos, ó Pai, como comunidade. Que, Senhor, esse culto seja agradável a Ti, que seja edificante a todos nós, como um clímax, ó Pai, da nossa adoração durante essa semana. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a ficarem de pé. Nós vamos cantar e declarar ao Senhor o quanto que nós o queremos, o quanto que Ele é desejado. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Obrigado, Pai. Mais um domingo estamos aqui reunidos para te cultuar. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais quão necessitados nós somos de Ti. Que nós possamos nos curvar e nos prostrar diante de Ti em humildade e deixar o Senhor ser tudo que nós precisamos, ser tudo que nós desejamos, ó Pai. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas vamos continuar o nosso culto. E eu queria fazer a pergunta, por que nós estamos aqui? Por que você está aqui nessa tarde? Talvez caiba uma pequena autorreflexão sobre isso. Por que eu estou aqui? Essa próxima música, ela vai falar muito bem da razão, do que deve ser a razão de nós estarmos aqui reunidos juntos. Começa assim. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Porque estamos aqui? Estamos nós aqui. Vamos ficar em pé mais uma vez, meus irmãos, e cantar essa música juntos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer de novo do início. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o
estamos nós aqui, estamos nós aqui, mais uma vez, estamos nós aqui. Espero que cada um de nós conseguiu cantar essa música com sinceridade, com autenticidade. Algo difícil, né? Mas espero que realmente a graça de Deus nos ajude cada vez mais a entender que essa razão de nós nos congregarmos, razão de nós vivermos para o louvor da glória do nome do nosso Deus. E existe uma razão muito boa para isso. Porque nós acreditamos que tem muitas coisas boas que Ele criou, muitas coisas boas que nós desfrutamos, mas nada melhor do que Ele mesmo. Essa música é nova aqui na igreja, mas talvez alguns de vocês já escutaram na rádio ou no Spotify. Se chama Vida aos Sepulcros. Nós vamos cantar primeiro o refrão dela que diz que não há nada melhor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. No mundo busquei, no mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Ele veio, então você veio, nos trouxe e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo, eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, o amigo encontrei. O Deus da montanha, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Cante comigo, igreja. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz a mesa às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho
Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, liga sua voz, nada melhor, não há nada, cante conosco. Nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, fez no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Obrigado, Pai, porque nós adoramos esse Deus maravilhoso. Deus, ó Pai, que nós temos testemunhado como igreja, que tem todo esse poder. Poder, ó Pai, de trazer saúde aos enfermos, esperança, Pai, aos desamparados. Ó Pai, o Senhor nos promete tantas coisas na Tua palavra, sobre a Tua bondade, sobre o Teu cuidado. E nós temos provado e visto como o Senhor é bom. E como não há nada, 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 Pai, melhor que Ti. Obrigado por nos dar essa oportunidade, Pai. Obrigado mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido a nossa igreja experimentar, para que possamos sair de tudo, te dando glórias e te louvando, Senhor, porque não há nada melhor que o nosso Deus. Pai, que se não seja só o brado que nós fazemos no domingo, mas que seja também na segunda-feira, na terça, quarta, todos os dias da nossa semana, quando nós estamos cansados do trabalho, irritados, ó Pai, talvez com a família, com aquilo que era imprevisto, que sejam sempre, sempre, sempre aquilo que arde em nossos corações. Não há nada melhor que nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Nesse próximo momento, meus irmãos, podemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, entendendo que essa é uma forma de nós demonstrarmos a adoração a Deus, que realmente não há nada melhor do que Ele, que tudo vem dEle. Então nós levamos de volta para Ele um pouco daquilo que Ele tem nos dado. E enquanto fazemos isso, vamos cantar uma música que vai continuar essa mesma linha, de que não há nada melhor que o nosso Deus, levando para o lado de nós sermos amigos de Deus. Essa música vai dizer que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas que foram trazidas aqui. Forma que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem nos providenciado, Pai, aquilo que nós precisamos. Como aqui que nós lemos, Pai, no Salmo 23, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Pai. E obrigado porque nós temos visto em nossas casas o Senhor suprindo as nossas necessidades. Eu peço, Pai, que a nossa igreja possa ser um bom mordomo daquilo que, ó Pai, nós temos recebido do Senhor. Seja aquilo que nós fazemos individualmente, seja aquilo que fazemos como instituição, com os recursos que foram aqui ofertados, ó Pai, mas que através da nossa responsabilidade financeira, Pai, que nós possamos testemunhar que o Senhor é o nosso Deus, que não há nada melhor que Ti. Que os missionários, ó Pai, que também recebem uma parte do seu sustento de nós, possam fazer um bom trabalho ali no campo. Que o Senhor os encoraje, ó Pai, que eles tenham força para enfrentar o dia a dia tantas vezes difícil, tantas vezes sem ver a mudança que queriam. Que eles sejam fortes, que eles sejam perseverantes, que eles aprendam, ó Pai, a confiar em Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a sentarem e as crianças podem vir aqui à frente para serem despedidas para o culto infantil. Vamos orar pelas crianças, como nós fazemos sempre, não é? E dá muito resultado. Deus tem ouvido as nossas orações e tem abençoado as famílias e a saúde das nossas crianças. Mesmo como estamos sentados, vamos nesse momento orar por elas. Querido Deus, nosso amado Pai, queremos nesta hora pedir a Tua bênção para a nossa comunidade e para o futuro dela, que está aqui representado nestas crianças. Pedimos, ó Deus eterno, que o Senhor venha enriquecer o coração delas com o Teu grande amor, que o Senhor venha a dar a cada uma delas uma experiência de fé cada vez mais profunda. Ó Pai amado, nós Te pedimos que elas saibam quem é Jesus, saibam o que Jesus fez, saibam também como o Senhor cuida de cada um de nós com tanto amor, com tanta atenção. E através das
aulas bíblicas que elas recebem dos seus pais e também dos professores. Nós cremos que assim estamos semeando a Tua palavra no coração desses pequeninos. E como aconteceu com Timóteo, sabemos, Pai amado, que lá na frente estes pequeninos vão dar frutos espirituais gigantescos. Pai amado, dá a nós, pais, avós, tios, pastores, uma visão de fé, sabendo que o futuro destas crianças já está bem cuidado e preparado por Ti e por Tuas mãos. Nós antecipadamente agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Ficou um aqui. Vou pedir para os irmãos acompanharem o texto de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. E hoje nós começamos uma nova sequência de mensagens. Ano novo, série nova de mensagens. E o nome da série é Conquistas e Promessas. E nós vamos ver várias passagens do livro de Josué. E conforme os irmãos forem vendo no decorrer da mensagem, vão saber também o porquê da escolha deste tema. Os irmãos podem ficar do jeito que estão acompanhando a leitura. Aqueles que estão nos assistindo pela internet podem abrir suas Bíblias aí em Josué capítulo 1, ou se preferirem acompanhar a leitura que nós estamos fazendo e aparece aí na tela o texto. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Em geral eu uso a nova versão internacional, porque tem uma linguagem em português mais do nosso dia a dia. Diz assim o texto: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você esteja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu quero orar pela igreja, pois nós estamos iniciando o ano e queremos que esta expressão, o seu Deus estará com você, por onde quer que você ande, no ano de 2022. Curve a sua cabeça, ore a Deus comigo nesse instante.
Querido Deus, amado Pai Celestial, estamos neste momento clamando para que a verdade deste versículo se concretize no nosso viver. Nós estamos pedindo encarecidamente, Pai querido, que esta promessa também se estenda a nós durante todos os dias deste ano novo, bem como dos próximos anos que nós vivemos. O próprio Jesus prometeu isto, Ele estaria conosco até o fim dos dias. Pedimos, Pai amado, que nós estejamos atentos para perceber a Tua presença. E agora, no estudar da Tua Palavra, dá-nos o entendimento espiritual cada vez mais necessário para aprendermos as verdades, os fundamentos, as lições espirituais que tanto necessitamos. Oramos em favor daqueles que estão doentes, aqueles que estão acometidos por Covid, alguns membros da nossa igreja e alguns parentes. Pedimos que a Tua graça esteja sobre todos eles, protegendo-os de todo o mal, Senhor. Abençoa aqueles que estão aqui, para que possam apreender bem a Tua Palavra e compartilhá-la depois com aqueles mais próximos de sua família. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Eu tinha falado que era conquistas e promessas, mas na verdade temos que trocar o nome, né? É invertido. Promessas e conquistas. Esse é o título de nossa nova série de mensagens. E esta série começa a ser apresentada à igreja aqui, Connection Brazilian Church, antes de ela completar 25 anos de existência. Esta nova série também é apresentada no início do ano de 2022. Esta é a primeira mensagem do ano. Isso tudo porque nós cremos que estamos na mesma posição militar de Josué. Nós estamos na fronteira de um novo ciclo de nossa história. Tanto a igreja, como cada família da igreja, e também cada crente de nossa igreja, todos nós estamos olhando para o outro lado do Rio Jordão, metaforicamente falando, estamos contemplando e imaginando o que nos espera em 2022. Não sou astrólogo, sou pastor. Não sou profeta de esquina, sou mensageiro. E o que eu quero dizer a todos vocês aqui, anunciando com toda a convicção, não tem como errar. O Senhor Deus estará com você durante todos os dias desse ano. No final do ano você me conta se foi isso mesmo. Precisamos, meus irmãos, ser fortes e inabaláveis no Senhor para sermos bem preparados, bem-sucedidos nas conquistas e promessas garantidas por Deus para nós. E para estarmos bem preparados, vamos ver aqui o que esse texto tem a nos dizer. Josué, numa situação bem semelhante à nossa agora, está na fronteira ali da terra prometida, só passar o Rio Jordão, começando tudo em termos de nação, ali na nova terra prometida. O que ele pode nos ensinar nesse texto? Ora, para estarmos bem preparados para marchar em 2022, para promessas e conquistas que Deus separou para nós, devemos adotar alguns procedimentos fundamentais. Primeiro, saiba que há coisas que se deve deixar. Sim, esse é o primeiro movimento das tropas de Josué, abandonar os entraves do ciclo anterior. Aquela geração que estava com Josué fora nascida e criada no deserto durante 40 anos. Mas eles ouviram de seus pais a respeito do Egito e das maravilhas do Egito.
Porém, agora aquele povo precisava deixar esse passado do Egito para trás, bem como as suas tentações. Eu já ouvi um pastor dizendo que duas dificuldades existem para o povo de Deus: tirar o povo de Deus do Egito é difícil, mas Deus faz esta obra. Mas tirar o Egito dentro do coração do povo de Deus, isso também é uma tarefa muito difícil. Isso vale para nós. Devemos deixar as coisas do passado para trás. As coisas que nos atraem, as coisas que nos seduzem, devemos deixar para trás e avançar. Outra coisa que se deve deixar para trás é o deserto e as suas armadilhas. Aquele período terrível de 40 anos de peregrinação, com tantas tribulações, os inimigos amalequitas atacando os cantos do acampamento do povo de Deus, serpentes aparecendo e picando e matando as pessoas, privações, provações, falta d'água, dificuldades. Nossa, que tribulação! Está me lembrando 2021. Mas a paisagem que tem à frente é a Campina do Jordão, as montanhas verdes de Canaã. Querer se agarrar ao tempo do deserto e adotar o hábito de sofrer algo que você já passou é síndrome do masoquista consciente. Ou seja, alguém que tem prazer em sofrer e acredita que sua vida só tem sentido se estiver sofrendo, se estiver passando por provações. De certa maneira, meus amados, era assim que pensavam os israelitas durante aqueles 40 anos. Várias vezes eles tinham saudade da comida do Egito. Várias vezes eles falavam saudosos: puxa, a gente vai morrer nesse deserto, a gente podia morrer lá no Egito. Os israelitas saudosos do Egito não mencionaram as chicotadas que recebiam, os trabalhos forçados, os grandes blocos que tinham que produzir, e nem a perseguição que Faraó implacavelmente impunha às suas famílias. Eles não se lembravam disso. Apenas queriam murmurar, reclamar da ação de Deus, reclamar da ação de Moisés o tempo todo. Isso tudo precisa ser deixado para trás. Também, meus amados, era necessário que os novos israelitas, essa nova geração, deixasse esse pensamento da geração anterior, negativo, para trás. Entrar na terra prometida implicava em adotar a nova maneira de pensar. Deus está nos dando a terra prometida em herança. Não temos que ficar pensando nem no Egito e nem no deserto. Amados, isso também se aplica ao líder falecido Moisés. Os israelitas do tempo de Josué precisavam deixar para trás a fase do líder Moisés. Viver apegado ao saudosismo do passado não vai fazer ninguém avançar. Josué é diferente de Moisés, e cada um foi usado para o propósito de Deus no seu devido tempo e oportunidade. Usar o saudosismo muitas vezes mais parece uma rebelião meio calada contra o novo líder que Deus estabeleceu. O tempo de Moisés ficou para trás. Agora é a fase da agilidade militar, é a fase das batalhas nas campinas, é a fase de subir as montanhas e derrubar os gigantes. Às margens do rio Jordão, Josué e o povo de Israel deveriam largar esses laços com o passado e marcharem para o futuro, para a terra de Canaã. Amados, assim devemos nós fazer no início deste ano. E a palavra do apóstolo Paulo é maravilhosa e sintetiza tudo. Lá em Filipenses 3, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja: irmãos, não penso que eu mesmo
já o tem alcançado, a perfeição. Não, Paulo fala que não alcançou a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de meu Deus em Cristo Jesus. Então, eu chamo todos vocês aqui, encerrem o capítulo de 2021, deixe 2021 lá na estante do seu arquivo, não fique vivenciando mais 2021, não fique lembrando das coisas do passado, agora nós temos que ir para frente. 25 anos desta igreja, nova etapa, novo ano, novo ciclo. A segunda atitude que devemos ter, ou procedimento, há obstáculos para superar. O Rio Jordão, em geral, é um rio pequeno, mas na época que os israelitas estão chegando em Canaã, e a região ali mais ao sul, onde eles vão passar, o rio está passando por uma temporada de cheias. A correnteza é veloz, perigosa, a travessia é difícil. E esse é o primeiro obstáculo a se vencer. Deus então dá ordem a Josué, e assim como fez com a travessia no Mar Vermelho, as águas foram represadas de forma sobrenatural pela mão do nosso Deus, e todo o povo, uma grande multidão, perto de 1 milhão de pessoas, passou pelo rio a pé e com o pé seco. Então Deus está provando ali que assim como ele foi com Moisés, ele será com Josué. Assim como ele libertou do Egito, através da passagem pelo Mar Vermelho a seco, com os pais desses israelitas, assim ele fará também com aquela geração. Mas é preciso pôr o pé ali e ter fé e atravessar. O segundo obstáculo era a cidade de Jericó, a fortaleza de Jericó. Ela é considerada a cidade fortificada mais antiga da humanidade, e suas muralhas eram tão grandes e tão intransponíveis que ela era conhecida em toda a região por conta disso. Para os irmãos terem uma ideia, era tão largo o alto da muralha que passavam 2 carruagens, uma ao lado da outra. Os soldados de Israel eram filhos e netos de ex-escravos do Egito. Nunca tinham visto uma cidade tão fortificada quanto aquelas. Para os israelitas, aquela muralha era intransponível. Mas o Senhor Deus havia prometido, e os prodígios voltaram a acontecer. Era fundamental vencer um obstáculo também no interior de cada soldado. Enxergar a mão de Deus ali contra aquele obstáculo. Era preciso ter fé. Esse obstáculo é mais difícil, hein? A falta de fé. Se não tiver fé, não dá para agradar a Deus. Se não tiver fé, não verá o poder de Deus. Se não tiver fé, não perceberá as realidades espirituais acontecerem. Se não tiver fé, não vai reconhecer Deus agindo. Mais difícil do que passar um rio caudaloso, mais difícil do que derrubar muralhas altas, é vencer a falta de fé no coração humano. Você este ano, olha, eu não sou astrólogo, sou pastor. Este ano você vai ter dificuldades, tá? Já vou lhe avisando. Mas você tem que vencer todas as dificuldades com fé. Esta é a vitória que a gente tem contra tudo e contra todas as coisas. A nossa fé no poder de Deus. Mas há um inimigo poderoso que certamente cercava o exército de Israel, e um inimigo invisível. Medo. Há 40 anos atrás, Moisés enviou 12 espias para Canaã, e eles trouxeram seus relatórios. 2 deles deram uma palavra
positiva e encorajadora e motivaram o povo. Vamos que a gente vai conquistar essa terra e vamos ser abençoados. Mas 10 espias, com medo, relataram negativamente. Mostraram que os moradores de Canaã eram muito grandes, gigantescos. As suas cidades eram muito fortificadas. Também colocaram medo no povo e até falaram mal da terra que Deus havia prometido. O povo ficou com tanto medo que chorou de medo. O povo se acovardou. O povo foi derrotado antes de entrar na batalha. O povo então murmurou contra Moisés, murmurou contra Deus por causa do medo. E nesses últimos 2 anos, meus amados, Satanás tem colocado muito medo no coração do povo de Deus. E muitos estão presos no medo, acovardados, estão encurralados, estão amuados, porque o medo toma conta. O medo faz um grande estrago antes mesmo de iniciar qualquer luta. Passados 40 anos, esta nova geração tem que espantar o medo e com coragem avançar para conquistar Canaã. Todos aqui já experimentaram a situação quando os problemas vão se avolumando diante de nós. Como uma enchente, vão engolindo e nos arrastando, né? É como aquela música, é pau, é pedra, é o fim do caminho, tudo vai batendo na gente no meio da enchente. Música Águas de Março, de Tom Jobim. Todos aqui também certamente já tiveram a sensação de estarem diante de um problema que é um muro intransponível, muito maior do que nós. E é um beco sem saída, um problema praticamente insolúvel. Além da falta de fé que nos paralisa, Satanás vem e apresenta o medo. Medo que nos arrebata, nos apavora e nos desanima. Por isso, a expressão que aparece em Josué: não tenha medo, não temas. Vocês sabiam que essa expressão não temas, ela se repete na Bíblia muitas vezes? Sabe quantas vezes? 366 vezes. Uai, mas por que 366? Porque cada dia Deus está dizendo para você: não tenha medo. Mas, pastor, não é 365? Não, tem um a mais para o ano bissexto. Deus não deixa nenhum detalhe de fora. Todos os dias desse ano Deus está dizendo para você: não tenha medo. E amanhã Ele vai dizer a mesma coisa: não tenha medo. Não tenha medo. Não importa a cheia do rio de problemas que passa por sua vida. Não importa o tamanho da muralha na sua frente. Pela fé e em nome de Jesus, o Senhor vai abrir as águas para o povo passar. Vai derrubar as muralhas, como fez para Josué e seu povo conquistarem Jericó. Terceiro procedimento que devemos tomar neste ano. Há fatos para você lembrar. Lembrar sempre. O texto deixa bem claro que os fatos que fundamentam o nascimento da nação de Israel não devem nunca serem esquecidos. O primeiro é que Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Isaac e Jacó e não deixará de cumprir a sua parte do pacto, a terra de Canaã. Não pode ser esquecido isto. Os soldados de Josué faziam parte de uma cadeia de tradição, de linha familiar, em que a aliança com Deus Altíssimo era o centro vital, era o coração da história de Israel. E assim como ocorreu no passado, o Senhor faria grandes prodígios nos dias de Josué. A aliança também de Deus com o próprio povo de Israel no Monte Sinai, os 10 mandamentos não podiam ser esquecidos.
Aquele pacto no Sinai é a constituição do povo de Israel. Deus não falhará com o seu pacto com a nação de Israel, mesmo que Israel falhe com Deus. Deus não falhará. E até hoje isso é levado a sério, tanto pelo Estado de Israel, lá na Palestina, como por cada família de judeus que teme ao Senhor. Deus não falha no seu pacto com o povo de Israel. Também, meus amados, as palavras de Moisés durante aqueles 40 anos, o seu ensino, as explicações sobre a lei, o seu exemplo, tudo isto também não pode ser esquecido, é o alicerce de todo o Velho Testamento. Essas lições que Moisés deixou precisam sempre ser lembradas por cada israelita. O ensino de Moisés é a referência para toda a tradição profética no Antigo Testamento, a qual o próprio Jesus faz parte e veio cumpri-la. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer depois que a lei de Moisés nos ajuda como um pedagogo a entendermos a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas nunca devem ser esquecidas, meus amados, as maravilhosas ações do poder de Deus lá no Egito. Como Deus enviou as 10 pragas, uma de cada vez, atingindo cada divindade do Egito. E ao mesmo tempo, a terra em que o povo de Deus estava ali guardado, a terra de Gósen, não tinha nenhum problema, nenhuma praga, nenhuma dificuldade. O Deus de Israel desbancou todo o poder de Faraó, desmascarou que não há Deus maior, nem Deus melhor que o Deus de Israel. Como nós cantamos. Nada melhor do que o nosso Deus. Que grande milagre Deus operou quando dividiu as águas do Mar Vermelho para o seu povo passar e depois fechou as águas no momento certo, quando os soldados estavam perseguindo o povo de Deus. Que grandes milagres Deus operou ao sustentar aquela multidão no deserto, mais de 1 milhão de pessoas, dando-lhes diariamente o maná, enviando codornizes, tirando da rocha água para matar a sede de todos, dando até sombra com nuvem e uma coluna de fogo como calor à noite. É o ar-condicionado mais antigo que eu conheço nas Escrituras, providenciado para o bem-estar do povo de Deus. Amados, sinais e maravilhas são realizados a todo momento para provar que Deus é maravilhoso, poderoso e amoroso com o seu povo. Sinais e maravilhas também acontecem hoje e não podem ser omitidos ou esquecidos. O Deus de Josué é o mesmo Deus de hoje. Nós fazemos parte desta longa corrente do tempo na tradição bíblica e somos o mesmo povo de Deus, incluídos na aliança de Deus com o seu povo Israel, graças a Jesus Cristo, pois na sua morte, ali na cruz, Ele fez dos 2 povos um só, judeus e gentios. Somos família de Deus. E o Senhor luta por nós e faz maravilhas e sinais também para nós hoje. Eu não sou astrólogo e nem profeta de esquina, sou apenas um pregador e já vou avisar vocês, 2022, Deus fará prodígios e sinais na sua vida. Esses fatos, cada um de nós precisa ter em sua mente e em seu coração para estarmos preparados para o passo a passo da vida cristã. Como bons soldados formados nas melhores academias militares do Reino de Deus, não podemos esquecer estas lições básicas de nossa carreira. Quero dizer ainda, meus amados, que o texto menciona que há caminhos perigosos para se evitar. O Senhor, como um bom pastor, cuida e alerta as suas ovelhas para não adotarem caminhos perigosos. E o texto que nós lemos menciona explicitamente quais são esses caminhos perigosos que nós devemos evitar. O povo de Deus e o seu comandante Josué deviam evitar o caminho do desvio da lei de Deus. Por que Deus está falando isso para esse povo? Ora, é claro que nós lembramos
do que ocorreu na trajetória do povo de Israel, lá na beira, no sopé do Monte Sinai, quando Moisés subiu até o monte para receber as tábuas da lei. Enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos, Arão, irmão de Moisés, e o povo estavam se desviando da lei de Deus, ao fazerem um bezerro de ouro para adorar. O primeiro mandamento qual que é? Não terás outros deuses diante de mim. E o que eles fizeram? Outro Deus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura para adorar. E o que é que eles fizeram? Um bezerro de ouro para adorar. Eles se desviaram. E instalou-se no coração do povo de Deus a idolatria. E os efeitos foram terríveis, terríveis. Séculos e séculos de desvio da vontade de Deus. Outro caminho perigoso é o de deixar de falar da lei de Deus. Josué deveria ter a lei tanto para o seu usufruto, ler, estudar, falar dela, como também deveria falar dela para o povo, transmitir para o povo. Se não fizesse isso, o povo cairia em desgraça, como diz o provérbio, em Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, esse é feliz. Se não há ensino e pregação da palavra, então, meus amados, muito obrigado. Então, meus amados, o povo perece sem a direção de Deus. Por isso, importantíssimo, transmitir isso ao povo, falar para o povo. Outro perigo é deixar de meditar na lei de Deus. Deus fala para Josué: não deixe de meditar na lei de Deus. O que seria meditar? Meditar é pensar. Quando você pensa em religião oriental que fala sobre meditação, eles fazem um exercício que é para tirar as coisas da cabeça. Mente zen. E quando a gente estuda na palavra de Deus, é tirar coisas da cabeça, mas encher de outras. É encher a mente com a palavra de Deus. É como diz o Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esta é a verdade que o rei Davi registrou para nós. O interessante é notar que, se não escondermos a palavra no coração e nem meditarmos nela, estamos expostos ao pecado e à rebeldia contra Deus. Um instante. O último caminho perigoso que o exército de Josué devia evitar, nós já mencionamos, devia fugir e desviar do desânimo e do pânico. É interessante, o alerta de Deus aparece 2 vezes no texto. O medo e o desânimo minam as nossas forças, impedem a nossa reação e turvam a nossa percepção da batalha. E amados, quando bate o desespero, todo mundo corre para todo lado e ao mesmo tempo para lugar nenhum. Um exército que foge em debandada é o quadro mais triste da derrota. Por isso a expressão, não temas e nem te espantes. Deus repete esta ordem para que fiquemos firmes em nossa posição de combate neste ano que se inicia. E por fim, há promessas para se aproveitar. O melhor eu deixei para o final. Por fim, como isso dá nome à nossa série, não podemos deixar de falar das promessas que o texto menciona aqui. Há promessas do Senhor que nós vamos usufruir. Primeiro, Josué ouve do Senhor que as vitórias estão asseguradas. Deus diz para o general: olha, ninguém vai resistir a você. Ninguém. Reis, reinos, exércitos, confederações de províncias, todos serão derrotados diante de você, Josué. Ninguém vai ficar de pé na sua liderança, diante da sua liderança.
A palavra de Deus se cumpriu. Josué venceu até o final de sua vida. Apenas numa batalha na cidade de Ai, houve ali um contratempo, uma pequena derrota por causa do pecado de Acã. Nós ainda vamos estudar isso mais para frente. Mas a cidade de Ai também é conquistada. Então, primeira coisa que você pode guardar para o ano de 2022. Em Cristo somos mais do que vencedores. O Joel gosta muito da tradução do grego, né? Hypernike, quer dizer super vencedores. O texto bíblico fala isso. Nós somos super vencedores em Cristo Jesus. Segundo, essa é a primeira promessa. Segunda promessa, o texto diz que Deus deu, Deus dá e Deus dará a terra prometida. E está escrito aí, ó, norte, sul, leste, oeste, onde você pisar, Josué, isso será seu. Onde o seu exército pisar, isso será a terra que eu vou dar para vocês. Várias vezes o texto menciona a ação de Deus dar. É Deus quem dá. Deus dá a Josué e ao povo a herança da terra prometida. Meus amados, não é bênção negociada com Deus. Ah, eu dou o dízimo, então eu vou ganhar a bênção. Isso não tem na Bíblia. Ah, eu vou fazer determinada promessa, determinado voto, e então Deus vai me abençoar. Isso também não tem na Bíblia. Deus dá a bênção de graça. Grátis. Essa palavra chama muita atenção de todo brasileiro. Grátis. Bênção grátis. É isso mesmo. As bênçãos que Deus preparou para você esse ano é de graça. Você não merece, eu não mereço, eu não tenho condições de pagar, você também não tem condições de comprar. Deus dá de graça. A campanha militar da conquista de Canaã foi vitoriosa. E Israel iniciou uma nova fase em sua história, estabeleceu o reino de Israel naquele lugar. Porque Deus deu, Deus garantiu, prometido a Abraão, falado aos pais daqueles que estavam ali na fronteira de Canaã e confirmado com a conquista de Josué. Terceiro, o Senhor garante o sucesso da missão de Josué com a sua presença fiel. Eu creio que aqui é a melhor coisa do texto. O melhor que nós temos a falar é exatamente isso. A presença de Deus no meio do povo garantindo sucesso. O poder do exército de Josué não estava na inteligência militar dele, e nem no número de seus soldados, muito menos nas armas, cavalos que eles possivelmente tinham. A presença do Senhor no meio deles era o elemento diferenciador dos demais exércitos. Os inimigos já temiam antes mesmo da batalha começar. Muitos deles até fugiam diante da presença do Senhor. A presença do Deus eterno no meio de Israel era o elemento de garantia do sucesso. A presença do Senhor era o motor da máquina militar de Josué. Olha que interessante o que Deus está dizendo para você hoje. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse segredo militar não podia ser roubado por espias do inimigo. Não podia ser confiscado por algum comando militar. Esse segredo não podia ser, de alguma maneira, se apoderado, por parte de alguma mulher que seduziu ou tentasse seduzir algum israelita. Não. Esse segredo não poderia ser equiparado ou confrontado pelos canaanitas. E Deus ainda reforça a sua mensagem: Josué, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. O melhor não é a terra prometida. O melhor é o Deus que dá a terra prometida. Deus está dizendo para nós, tanto para enfrentarmos o ano de 2022, como para qualquer período da nossa vida: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar sozinho. E esse é o segredo para a sua vitória.
Amados, quando Deus luta por nós, ninguém pode resistir ao seu poder. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então grave esta principal palavra de hoje. A melhor promessa que temos, Deus em nós, Deus conosco, mensagem de Natal, Jesus em nós, Deus vivo, ressurreto, esperança de glória. O ano de 2022 começou e onde vamos colocar os nossos pés para começar a nossa marcha com Jesus Cristo e as nossas conquistas? Se não pormos o pé lá pela fé, não vamos conquistar. Diante dos inimigos de Deus, vamos continuar tendo medo? Medo que nos imobiliza e nos apavora? O que temos do outro lado do Rio Jordão, senão vitórias e bênçãos que o Senhor preparou para nós? Queridos, o que temos para 2022, senão o mesmo? Vitórias e bênçãos separadas para nós? Então não há lugar para o medo. Vamos sempre nos lembrar que os inimigos que temos que enfrentar foram muito bem delineados na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. E precisamos nos manter firmes nos combates que vamos ter em 2022. Paulo escreveu assim lá em Efésios capítulo 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se todos da armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu quero que você entre neste ano novo com este sentimento. Nós estamos em batalha espiritual. O pastor José escreveu um texto no nosso blog, lá no nosso site, sobre batalha espiritual. Leia lá. Estamos estudando Josué por conta disso. Nossa igreja no ano passado foi terrivelmente atacada por forças espirituais. E muitos dos crentes não percebem que estamos em batalha. Então, entre na guerra, meus queridos, mas entre sabendo que o Senhor já garantiu a vitória. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Vamos lembrar o preço que Jesus conquistou na cruz. Jesus é a nova aliança que Deus fez conosco. Jesus é o mesmo nome que Josué. Josué quer dizer Deus é a salvação. A própria explicação que o anjo deu quando Jesus nasceu, colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo é o nosso comandante vitorioso. Ele, com a sua morte e ressurreição, garantiu todas as bênçãos espirituais. Está lá em Efésios capítulo 1, versos 3. Bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que você não tenha medo de dar o passo de fé. Que você não tenha medo de pôr o seu pé em movimento para marchar por Jesus em 2022. Vamos cantar sobre o maravilhoso amor do nosso Deus, mais vasto que o oceano. Eis o amor, vasto oceano, doce fonte a jorrar, quando o príncipe da vida sangue deu
para nos salvar. Deste amor quem não se lembra, seu louvor quem cessará, pelos céus, dias eternos, ninguém dele esquecerá. Sobre o monte do Calvário, lá a fonte se abriu, mar de graça e piedade, dos portões de Deus fluiu, graça e amor, qual vasto rio, flui do alto sem cessar, paz de Deus, pura justiça, os perdidos veio amar, graça e amor, qual vasto rio, flui do alto sem cessar, paz de Deus, pura justiça, os perdidos veio amar. Eis o amor, vasto oceano, doce fonte a jorrar, quando o príncipe da vida sangue deu pra nos salvar. Vamos orar especificamente por esse ano. Eu ia pedir para nós darmos as mãos, mas em tempos de Covid talvez não seja uma boa ideia, não é? Mas levantar as mãos, bendizei ao Senhor, vós que estáis no templo, levantai as mãos e adorai ao Senhor. E vamos pedir por este ano, orar por você, para você ser forte e corajoso. Orar por sua família, para Deus abençoar a sua família e não deixar o rio de problemas levar vocês para o buraco. Vamos orar pela igreja. Estamos em luta espiritual, batalha espiritual mesmo. Ore pela igreja. Levantemos as mãos nesse momento, clamando ao Senhor. Você que está em casa conosco, faça o mesmo. Levantando as mãos, dizendo ao Senhor: este ano de 2022 nós queremos e cremos nas vitórias que o Senhor preparou para nós. Tuas promessas. Oremos. Ó Deus eterno, estamos de mãos levantadas pela fé para pegar o cesto de bênçãos que o Senhor tem para nos dar, cheios de frutos, de maravilhas, de bênçãos. Ó querido Deus, nós também estamos com mãos levantadas para segurar nas tuas mãos, naqueles momentos difíceis, de dificuldade, tribulação, luta, quando o nosso inimigo Satanás quer nos apavorar. Pai querido, também nós estamos de mãos levantadas, no primeiro domingo do ano, já para agradecer. Bendizemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor já preparou para nós. Antecipadamente, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, está sempre pronto a perdoar, pronto, e que o poder e a virtude do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós para nos dar autoridade contra as forças do mal e para nos garantir a vitória total em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, podem se assentar. Queremos agradecer aos visitantes, temos alguns visitantes hoje no nosso meio. Gostaríamos que você preenchesse um pequeno cartãozinho para nós mandarmos as informações da nossa igreja para o seu e-mail.
Queremos agradecer você que está nos assistindo. Obrigado pela nossa audiência fiel. Que Deus abençoe todos vocês. Aos membros da igreja que não puderam estar aqui, estão ou no Brasil ou estão em casa assistindo pela TV. Muito obrigado pela sua audiência e queremos que toda a igreja entre neste ambiente, nesse clima de Josué, promessas e conquistas, ok? Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana, orem pela família do Romerito, lembre-se sempre de orar por eles e qualquer coisa o pastor está disponível, os irmãos têm o telefone e o contato do pastor para qualquer emergência ou dificuldade, o pastor está pronto para ajudar quem precisa, ok? Não somente eu, todos os pastores, né? Nós temos aqui vários pastores que podem fazer isso. Estamos encerrando essa transmissão, os irmãos poderão fazer uma oração silenciosa enquanto vai entrar aqui a tela do encerramento do culto. E Deus abençoe todos vocês. Paz da terra.